Amém. Aleluia. Graças a Deus. Shalom, shalom. Todos bem-vindos. Em nome de Jesus, vamos tá tudo. Amém? Para os irmãos poderem acompanhar aqui também o raciocínio que estamos fazendo. Nós estamos num momento de destravamento neste lugar. Nós estamos num momento onde a glória de Deus se manifestará a nosso favor. Que a luta do nosso ministério é que nenhuma unha fique para Satanás. Nenhuma unha fique. Nós estamos, neste momento, lutando por cada vida, nossas vidas, para sermos livres. E esse hino do Moisés, que o irmão Paulo colocou lá na versão de desenho, no ministério, na paternidade, não lembro qual grupo, eu assisti ontem, e estávamos ali, meu esposo tinha já conversado comigo, falado algumas coisas que pretendemos fazer a favor do nosso ministério. Purim está chegando, algumas festas chegando, e nós precisamos nos movimentar de acordo com o tempo eterno do Senhor, aleluia. E aí, eu ouvindo esse hino, eu falei, que é isso, Jesus? Do que o Senhor está falando? E aquilo foi entrando no meu espírito, e aí eu ouvi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu não sei quanto tempo. Eu gastei com esse hino para pedir para o Senhor nos dar graça, ousadia, sabedoria para levantarmos o nosso cajado em autoridade dada por Deus para as nossas vidas, para que verdadeiramente, de acordo com a vontade eterna do Senhor, nós possamos reverter quadros impossíveis nas nossas vidas e na vida daqueles que têm acompanhado as nossas vidas. Nós estamos crendo que há uma unção sobrenatural, sim, para a igreja dos últimos dias, e nós precisamos tomar posse. Então diga, põe a mão no teu coração e fala, eu faço parte deste tempo, eu estou inserida nesse contexto de vitória, eu estou crendo que o Senhor está fazendo coisas grandes e firmes a meu favor. Ei, a minha vida não será mais a mesma. Porque Deus é por mim. Quem será contra mim? Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Depois aí todo mundo pode sentar para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, sei. É nessa atmosfera do nome que é mais alto, que é mais santo, que é mais poderoso, que é bendito, que está sobre tronos, domínios, governos e poderes. É nessa atmosfera que adentramos com expectativa nesse santo lugar. É nessa atmosfera que adentramos pelo novo e vivo caminho. Temos acesso àquele que nos deu, Pai querido, todas as vitórias nele mesmo, em Cristo Jesus, para que nele possamos entrar e sair com o prêmio que necessitamos, Pai. Cremos, ó Rei da Glória, em coisas grandes e firmes que tu estás fazendo a nosso favor. Cremos que o teu cetro está estendido para nós, como na época de Esther. Na hora necessária, o Senhor inclinou o coração do rei. E o teu cetro, a partir do foi estendido para Esther. E o teu cetro está estendido para nós. E esse cetro que nos dá acesso a ti se chama Jesus Cristo. E nós nos agarramos às pontas desse altar e entramos, ó Pai querido, com ousadia para proclamar as palavras formosas que tu tens para nós. Em nome de Jesus, e quadros serão revertidos no poder da tua palavra, unção do teu Espírito que desmonta, desata, destrava o poder maligno, a rei agora que viria contra nós, e nós podemos impedir que eles atuem. Em nome de Jesus, e sejam totalmente dizimados pelo poder da tua graça e da tua misericórdia. Não estou dizendo que eles serão destravados, ó Rei da Glória, para nos atacar com sucesso. Não, eles se movimentarão e cairão prostrados diante dos pés daquele que vive e reina para sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 21, ali há um texto que uma irmã pregou numa missão lá em Bauru, e uma outra irmã contou um pedacinho da pregação. Ali para a gente já faz uns 3 anos, 4 anos isso, e essa palavra ficou no meu coração, e a pregação se chama Haverá Honra. A pregação que a moça pregou, a missionária pregou naquele lugar é Haverá Honra. E nesses dias, no atendimento que estávamos fazendo, a situação de caos, de calamidade, uma situação caótica, a irmã apavorada, entristecida, o adversário tripudiando, dando risada, e eu falando ali, eu e meu esposo olhando para a carinha da irmã, ei, falando para Deus, Deus, isso não é obra de homens, é obra para ti, e a gente pedindo para Deus ali, por favor, nos dê algo. No 2 Samuel, capítulo 21, do 1 ao 14,
E ali a gente pedindo para o Senhor, por favor, nos dê uma palavra, nos faça ter entendimento, uma palavra de avanço, uma palavra de proteção, uma palavra de consolo, uma palavra que a leve adiante, uma palavra que seja real, verdadeira, não podemos falar coisas enganosas para essa mulher, papai. Em nome de Jesus, ela é tua filha. E o Espírito Santo soprou a mim e falou: haverá honra. Oh, alanda, anda, secai. Quando tudo parece acabado, quando tudo parece que morreu, quando não há mais nada o que fazer, o Senhor levanta e fala: haverá honra, haverá honra, oh, xereba, chocou, haverá honra para as nossas vidas. Essa mulher aqui, essa mulher chamada Rispa, que é a protagonista dessa história, o nome dela enche ali alguns versículos, mas ela toma uma atitude no versículo. Deixa eu ver aqui, no versículo 10, ela toma ali uma atitude que nós precisamos aprender a tomar em momentos de dificuldade, em momentos de desonra, em momentos onde parece que tudo acabou. Vamos ver juntos. Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles, nem os animais de noite no campo, nem as aves do céu de dia. E aí vamos ver o contexto dessa história. Meu Deus, é necessário ter coragem, ousadia e intrepidez. Mas alguém precisa se levantar para dizer: haverá honra. O que havia no coração dessa mulher era um clamor: haverá honra para os meus filhos mortos. Haverá honra porque são descendência de rei. Haverá honra porque há injustiça. Haverá honra porque tudo que foi feito foi vingança dos malignos. Haverá honra porque o adversário está se levantando contra mim, contra você. E nós, às vezes, por causa da nossa passividade, por nossa incredulidade, nós não manifestamos aquilo que Deus quer que nós façamos. Pano de saco e deitarmos em cima da pedra viva chamada Jesus Cristo para executarmos o juízo contra aqueles que vêm para roubar, matar e destruir. Essa mulher havia perdido 2 filhos, porquanto o rei Davi, ele recebeu ali diante do Senhor, ele olhou ali no reinado dele, começando agora o texto, olhou o reinado dele, fazia 3 anos que não chovia, e Davi perguntou para o Senhor: 3 anos não chove, o que está acontecendo? Observe que Davi fez o caminho certo. Deus, o que está acontecendo? Perguntou para a pessoa certa. E aí o que aconteceu? Deus falou para ele: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a casa de Saul, porque ele matou os gibeonitas. Então entenda que pecados de reinado, eles passam por sucessão. Às vezes você fala assim: mas isso aí não tem nada a ver. Pecado hereditário, irmãos, até pecado em reino, passa de um reino para o outro. Precisamos estar mais atentos àquilo que a palavra de Deus fala. De um reinado para outro reinado. Davi não tinha nada a ver com Saul, mas o rei anterior havia colocado o pecado de sangue nos registros daquele povo chamado Israel. Então, há pecados que têm registro na tua conta e na minha. E nós precisamos aprender a apagar, pelo poder do sangue de Jesus, o arrependimento, a confissão de pecado, a conta da tua casa que está na tua conta. Não está na minha, mas na minha conta tem os pecados da minha casa e da minha família. Agora, na tua conta tem os pecados da tua família, da sua ascendência. E você também vai deixar pecados para a sua descendência. E é necessário que nós entramos no Senhor, nele, e falemos: Senhor, eu quero limpar as contas, eu quero pagar as dívidas. Quem paga a dívida é Jesus Cristo. Ele é aquele que nos substitui nas dívidas. Aleluia. Graças a Deus por isso. Ele é bom. E aí, Davi pergunta, e o Senhor fala, porque ele matou os gibeonitas. Veja a atitude de Davi. Então, chamou o rei, os gibeonitas, e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los do seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Amados, esse povo gibeonita era um povo que não era do povo de Deus, ele era como um populacho, sabe? Envolvido no meio do povo de Deus.
Ele é um povo que já tinha sido o elemento, o instrumento de engano no meio do povo de Deus. Quando o povo de Deus já estava saindo, ia conquistar a terra prometida, eles chegaram, você pode ler lá no livro de Josué, e você vê que eles chegam com as roupas rasgadas, rotas, pão embolorado, falando o quê? Faz muito tempo que nós estamos ouvindo a respeito de vocês, por favor, nos recebe como nossos servos. E Josué, sem perguntar nada para Deus, faz aliança com esse povo. E esse povo estava destinado pela palavra de Deus para que fosse executado. Primeira coisa, um povo enganoso, um povo cheio de ardil, um povo cheio de estratagemas e estratégias malignas para enganar o povo de Deus. Então, nós, como povo de Deus, não podemos perder algo chamado dependência de Deus para fazermos aliança. E Josué fez aliança com esse povo. Falou, tudo bem, então venha para debaixo da nossa cobertura, nós vamos guardar vocês, vamos proteger vocês. E Deus cumpre a promessa de proteger quando o inimigo veio contra o povo de Gibeão. O maior milagre que você vê de Deus fazer algo tão tremendo, não é impressionante isso? Uma aliança que nasceu de um engano, Deus, na sua fidelidade para com a aliança, ele fez o céu e a lua parar, o sol e a lua parassem. Então, observe quando você faz um contrato, observe a fidelidade de Deus. Deus honra as alianças, Deus honra contratos. Deus fez um sinal deste tamanho por causa da palavra de um homem, Josué. E Saul se interpôs nessa palavra e foi matar os gibeonitas. Deus não gostou, porque havia uma aliança, um contrato, e havia culpa de sangue. E aí vem toda essa parte. Então, os gibeonitas já tinham feito esse engano. Depois também, nós vemos os gibeonitas lá em Juízes 19, eles atuando contra a vida de uma concubina. Eles fazem lá uma orgia coletiva, vamos colocar assim, e aquela moça passa por um abuso a ponto de morrer. E é um povo que não se dobra, um povo que não se arrepende, um povo que Deus deu chance para ele, falou, nós vamos atacar vocês, entrega eles, falou para a tribo de Benjamim, entrega eles, e eles não quiseram entregar aquele povo, e quase toda a tribo de Benjamim é dissipada. É um povo caótico, maligno. Quando um outro rei chamado Isbosete, filho de Saul, Davi estava conquistando território, 2 homens deste lugar foram e cortaram a cabeça do rei e levaram para Davi, achando que estavam fazendo um grande feito, e Davi mandou cortar as mãos e enforcar ele, porque não era para matar filho de rei, porque Davi tinha princípios de honra. Então, esse é um povo enganoso, um povo de estratégias, um povo mentiroso. Ele é a representação de Satanás, da carne do mundo contra nós. E aí, o que acontece? Olha para quem Davi vai pedir o conselho. Veja aqui, para quem Davi vai pedir conselho? Perguntou Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? O que houve com Davi, amado? O que houve com Davi? O rei, segundo o coração de Deus, vai perguntar para um povo que veio para vingança, vai perguntar o que eles querem receber para que eles sejam resgatados desse povo. Davi perguntou para o povo errado. Davi não perguntou para o lugar certo. Ele começou bem e entrou pela carnalidade. Nós, às vezes, entramos bem na presença de Deus, perguntamos o motivo de um problema, e quando Deus fala para nós o problema é esse aqui, nós podemos entrar num lugar de não gastarmos tempo com Deus o suficiente para resolvermos o problema à maneira de Deus. Precisamos ter cuidado. Aí Davi fala para ele, para que vocês abençoeiem a herança do Senhor. Mas eu preciso ter muito cuidado. Só o Senhor pode abençoar. O homem pode liberar as suas palavras, mas quem decide que abençoa ou não é o Senhor. Esse povo não tinha autoridade para abençoar Davi. Da maneira que Davi fez, não. Não tinha autoridade. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Então, os gibeonitas lhe disseram, não é por ouro nem por prata que temos a questão com Saul, com sua casa, nem tampouco pretendemos matar qualquer pessoa alguma em Israel. Disse Davi, então o que vocês querem que eu faça? Responderam o rei, quanto ao homem que nos destruiu, procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, ou seja, sem esse homem que nos caçou como se fossem cachorros, como cães perdidos,
que esse homem que não deixou possibilidade de sobrevivência para nós queremos que se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei. E aí o Senhor falou, o Davi falou para eles: eu vos darei. Então, amados, o que nós vemos aqui? Nós vemos que esse homem falou assim, porque Davi era da cidade deles, Gibeá, né? Perto da tribo deles ali, eles estavam envolvidos na tribo de Benjamim. Então, o que aconteceu aqui? Esses homens foram e pediram a morte de 7 pessoas. Amados, se você olhar no Velho Testamento, não é com esse tipo de manifestação que se entrega pessoas à forca. Eles falaram que queriam que enforcassem. Enforca-se aqueles que apostatam de Deus. Depois você leia lá em Números, capítulo 25, versículo 4. Para aquilo que foi feito contra os gibeonitas, teria que ter sido feito outra coisa. Porque Davi não perguntou ao Senhor. Então, cuidado com as perguntas que nós fazemos para Deus e depois tomamos a iniciativa de continuar sem perguntar mais nada para Deus e tomar conselho com aquele que quer que nós pagamos a conta. Tenha cuidado, porque às vezes aquele que quer que você pague a conta tem intenções, como que eu posso dizer, escondidas, camufladas para te prejudicar. Amém? E aí depois, porém, aí o Davi falou, eu vos darei, porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, essa mulher que nós falamos, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merari, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita, e os entregou às mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram. Depois eu vou ler o resto. Amado, aqui Davi pegou 5 filhos de uma mulher, que era filha de Saul, 2 filhos da concubina de Saul, e os entregou à forca, certo? Então, esse Barzilai aqui, se você olhar no capítulo 19, versículo 31, você vai ver que ele era assim, ó, com Davi. Ele era um homem que tinha um respeito de Davi. Então, amados, quando nós saímos das providências do Senhor, quando nós saímos daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, o que acontece? Nós vamos esquecermos as lealdades daqueles que viveram no nosso passado. Aqueles que fizeram a história conosco, aqueles que estavam alinhados conosco, aqueles que nos sustentaram, porque esse Barzilai era um homem que sustentava a vida de Davi. Então, nós precisamos ter cuidado com as novas alianças que vamos fazer, para que nós não entremos em desonra e deslealdade com aqueles que ficam para trás. Davi só poupou o Mefibosete, filho de Jonatas, e aí entregou o outro Mefibosete, e entregou o Armone, e entregou os outros filhos de Merari ali com Adriel. Aí, então, veja aqui. Onde esses homens, eles se achegaram? Amados, eu vou pedir para os irmãos ficarem quietinhos. A palavra é pesada, é uma palavra difícil. Então, por favor, amados, vamos ajudar? É uma palavra pesada, nós estamos numa batalha aqui. Rapaz, nós estamos falando ao Senhor, nós vamos tirar um povo do cativeiro. Agora, você quer ou não quer sair? Você quer ou não quer prestar atenção na palavra? Então, vamos tomar tempo, amado. Me perdoem, mas fica uma coisa inviável. Nós somos uma igreja pequena. Vamos pegar um negócio aí, vai acontecer o quê? Vamos esperar, amados. Vamos ter um pouco de entendimento. Guardar o nosso coração no Senhor. A palavra está sendo falada. Nós temos tanto tempo para ficar aqui? 1h20, 1h e pouquinho? E aí gastamos tempo. Vai buscar água. Vai, eu estou pedindo água porque minha garganta está seca. E por conta do aparelho é muita saliva. Então, amados, em nome de Jesus, vamos prestar atenção. Ajude, estamos em batalha. Somos um povo de batalha. Ajude-nos, por favor. Esteja aí orando, intercedendo, atento à palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos embora. E não pense que eu estou brava, ou irada, ou nervosa. Mas eu quero que a palavra de Deus, amados, isso aqui é respeito ao Senhor. Precisamos aprender aonde estamos. Nós entramos na casa do Senhor, quando entramos, achamos que estamos não sei na onde. Se você vai ao tribunal, se você vai lá no fórum, você tem que ir com a roupa em ordem, você tem que ir lá se comportar direito, não pode ficar com graça. Agora, entramos na casa do Senhor, achamos que entramos no mesmo lugar.
Me lembro do testemunho de John Bever. Ele foi num lugar e o louvor estava esplêndido, e as coisas estavam esplêndidas. E ele falou, meu Deus, mas está faltando alguma coisa, está faltando a tua presença. Ei! E aí o Senhor falou com ele, é que a minha presença não está, olha para esse povo. O povo andava, o povo conversava, o povo falava, o povo não estava nem aí com a presença de Deus. E Deus querendo se derramar para aquele povo. E aí o que aconteceu? Ele foi, quando pegou o microfone, ele falou, irmão, está tudo muito lindo, maravilhoso, mas não tem essência. O povo não quer receber nada. E ali, daquele lugar, saiu uma pregação chamada O Temor do Senhor, que depois se lançou um livro em cima disso. Porque entramos na casa do Senhor e achamos que estamos aqui para fazer festa. Uma vez todos diante do trono, para assistir ali, achávamos que devíamos ir lá, como quem vai num show mundano. Levamos salgadinho, isopor de bebida, levamos tanta coisa. Ei! E aí chegou lá, Ana Paula Valadão tomando choque a Miguel, porque estava uma chuva terrível. E ela foi lá, e aquela banda lá, e aquele povo procurando trazer a presença de Deus. E o povo com salgadinho, com isso, com aquilo, e comendo, e fazendo festa. Festa da carne. E aí o Senhor não consegue se manifestar. Para a tua vida, ó, chegando vida, dulce, elevado, que caixinha. Não estamos aqui em brinquedos. Estamos aqui para fazer algo sério. E depois nós falamos, Senhor, tu não me abençoas? Não, somos você que está aqui. Oh! Aí, voltando. Falando, Urias. Deus, ele quer manifestar a ira dele. Ele quer manifestar a ira dele contra o nosso adversário. A palavra de Deus está falando, Deus está virado com Saul aqui, amado. Havia uma culpa de sangue e Deus queria remover essa culpa de sangue. Não havia chuva para o seu povo. Às vezes a nossa vida não tem chuva porque tem culpa de sangue. Oh! E estamos agindo de lado errado, de maneira errada, entregando sacrifício errado. E Deus está querendo nos corrigir e nos alinhar. E nós ficamos despertos. E a nossa vida espiritual está porque estamos expostos. Estamos aplicando a Shikai. Depois, aí a palavra de Deus diz, versículo 9, os gibeonitas enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa. O que era isso? Era um sacrifício a uma deusa? Ou a um Deus daquele lugar? Aquele povo falou para Davi, nós vamos sacrificar ao Senhor, mas Deus não aceita sacrifício humano, a não ser o sacrifício que Cristo fez a nosso favor. Há um protocolo de Deus para aceitar resgate, para liberar bênção. É o Cristo vivo. E aí o que acontece? Eles caem. Isso aqui é oferecido a Satanás e seus demônios. E aí Rispa, aquela mulher indesistível, ela pega pano de saco, que é sintoma de humilhação diante do Senhor, que é poder de te humilhar diante de Deus. O que é vestir de pano de saco? Não ter beleza, não ter formosura. Essa aqui, por coincidência, é um dos tipos de pano de saco que existe. E ela se apegou, pôs o pano de saco e deitou. E ali a palavra de Deus diz que ela ficou de dia e de noite. De dia e de noite. E essa pregadora fazia assim, que era como se ela tivesse pego uma grande tampa, um papelão, naquela época, lógico, não existia papelão, um pedaço de madeira, e os bichos vinham, e ela falava assim, haverá honra, haverá honra. Sabe por que ela estava falando haverá honra? Porque foram mortos filhos de reis. Quantos filhos de reis estão mortos na tua vida? Quantos pedaços seus e meus estão mortos na nossa vida? E nós estamos aí, sem fazer nada, mas essa mulher se deitou na penha chamada Jesus Cristo e pegou ali o seu lugar de abanar ali e colocou aqueles bichos para trás. Não, você não vai tocar. Demônios, você não vai tocar na morte. Demônio, você não vai tocar na morte dele. Você não vai tocar porque eles têm dono. Eles são filhos de honra. Eles são filhos da promessa. Haverá honra. E o Senhor vai passar tudo que ele tem que fazer honra. Mas Deus pode fazer aquele que está morto dentro de você. Nós estamos falando de corpos mortos, estamos falando de uma descendência, de uma linhagem, de algo que Deus quer fazer renascer na tua vida.
ressuscitar na tua vida. É tempo de decreto. Aleluia! É tempo de nós nos levantarmos como povo de Deus e começar a dar palavra. Não levanta o teu cajado. Às vezes nós pensamos que Moisés sou eu e o pastor Alexandre. Não, Moisés é você na tua própria vida. Você é o seu Moisés. Você é o seu Moisés. Põe a mão no teu coração e diga assim, eu sou o meu Moisés. Eu sou o meu Moisés. Somos filhos de honra. Somos filhos de honra. Em nome de Jesus. Aleluia. Ele é bom. A misericórdia dele dura para sempre. E aí depois, essa mulher fica ali afastando o adversário. Aí depois, foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. O que aconteceu? Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, que os quais puxaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus tinham pendurado no dia que feriram Saul em Gilboa. E aí depois Davi também pegou os filhos dessa mulher. E sabe o que Davi pegou? Os filhos dessa mulher, ossos. Quanto tempo essa mulher ficou lá? Verá honra. Qual é a tua persistência? Qual é a minha persistência? Qual é o tempo, amados, que nós vamos gastar para gerar aquilo que está morto diante de Deus? Qual é o tempo? Quanto tempo você gasta, eu gasto, para levantarmos aquilo que está em desonra? Já estava morto, não tinha mais solução, mas aquela mulher conhecia o rei Davi e ela sabia que ele era um homem de honra. Você conhece a Deus? Eu conheço a Deus? Será que você sabe que Deus é Deus de honra? Será que nós sabemos que Deus é Deus que quer honrar o seu povo? Em lugar da tua vergonha, te darei dupla honra. Será que nós sabemos disso? Será que nós temos esse entendimento que Deus é dessa maneira? Será que entendemos o que Deus quer fazer na tua vida? Você entende o que Deus quer fazer na tua vida? Ossos. Davi recolheu ossos. Quanto tempo leva para um corpo ser desfeito? Eu não tenho ciência, também não tive o insight de procurar. Mas quanto tempo leva um corpo para ser desfeito, para ser decomposto totalmente? Essa mulher gastou tempo com morto. Sabe por quê? Porque ela sabia dentro dela que Davi era um homem de princípios. O que havia acontecido com Davi? Se você pesquisar na história, não tem ninguém com maior poder de honrar do que Davi. Davi, ele era um homem de honra tão tremendo. Talvez meu esposo pense que ele perdeu para Urias, não é? Não é, pastor Alexandre? Talvez para Urias Davi perdeu, não é? Então, mas nós vemos que Davi era um homem de honra. Se você pegar, não toque em Saul, aquele que veio trazer a notícia que Saul havia morrido, ele executou. A pessoa veio trazendo toda a besteira. Saul morreu. Davi executou. O outro veio e trouxe de novo. Saul executou. Quando chegou a vez do filho dele morrer por rebelião, que era Absalão, quando Joabe trouxe, ele ficou lá chorando, sabendo que poderia ter uma honra em Absalão, que poderia ter passado o tempo dele. Homem de honra, que conhecia os princípios eternos da palavra de Deus. Então, nós precisamos entender que os princípios da honra estão procurando alguém que comece a clamar para que eles sejam colocados sobre você e sobre mim. Você entende isso? Quando a irmã chegou e falou de 2 a 6, de 2 a 6 semanas. Então, aquela mulher se deitou naquele lugar, esperando os ossos. Esperando os ossos, não, esperando a honra. E ela ficou, haverá honra, haverá honra, haverá honra. 1 mês e meio, vamos colocar o máximo. Aquela mulher ficou 7 corpos ela estava cuidando. Ela não estava cuidando só dos dela, não. Tem amor no teu coração para cuidar de mais corpos? Tem. Tem ousadia no teu coração para cuidar de mais gente? Tem poder de Deus para cuidar de mais gente? Mais mortos ao teu redor? Como vamos fazer? Como vamos fazer com a nossa vida? Nós precisamos entender que aquele que quer nos honrar está aqui e está trabalhando a teu favor. Então, a palavra de Deus diz que depois que eles deram uma sepultura e um velório de honra para os ungidos do Senhor, aí a terra voltou à normalidade. Você entende o que Deus está falando para você? Amado, o adversário quer nos enganar. Como ele tentou enganar
Esther, Mordecai e a vida do rei Assuero. Há uma estratégia maligna para nos enganar e permitir que nós fiquemos debaixo de sentenças de encantamento. E o Senhor está falando para nós hoje: se vocês me buscarem, eu vou tirar os encantamentos e nenhuma unha vai ficar. Moisés, levanta o teu cajado. Levanta o teu cajado, porque eu vou trazer os princípios de honra para a tua vida e vou normatizar a tua história. Eu vou arrancar a culpa de sangue, eu vou trabalhar a teu respeito, eu vou ensinar para você, porque eu zelo até nos ossos dos ungidos do Senhor. Teve uma irmã que falou aqui que dentro da magia que ela trabalhava foi no cemitério, e chegou no cemitério, foram mexer no corpo, e aí vai, tem um, tem outro, e aí ela pegou e falou assim, por que naquele não pôde? Aí o demônio que estava acompanhando falou, porque aquele não pode. E ela falou, mas eu queria ver. E ela viu o quê? Ela viu um anjo guardando a sepultura. Amado, Eliseu era um homem que já estava morto e nos ossos dele havia unção. E nós achamos que o Senhor está de brincadeira conosco. Por isso que muitas vezes não levamos Deus a sério, porque achamos Deus irresponsável. Por isso que muitas vezes nós achamos que não vai acontecer nada, porque nós achamos que Deus é fraco. Por isso que nós achamos que podemos escarnecer de Deus, porque achamos que Deus não está nem aí com a gente. Agora, Deus está aí conosco. Deus, Ele quer fazer algo a nosso favor. Deus, Ele quer trazer para a nossa vida algo que verdadeiramente seja o que Ele quer fazer. Algo que seja um propósito eterno dEle. E aí essa mulher colocou a sua vida para pedir para Deus que houvesse honra, sim, perseverança. No teu coração hoje, você precisa entender que é necessário perseverar, mesmo que esteja morto. O Senhor vai trazer uma memória de honra, porque é filho de rei. Tem coisa dentro do teu coração que é filha de rei, que precisa estar em ordem com aquilo que Deus tem chamado na tua vida para fazer. Em nome de Jesus. Amém? É isso que eu gostaria de falar dessa palavra, que Deus vai trazer para nós um tempo onde verdadeiramente aquilo que está no coração dele se execute. Aqui na minha lista está marcado: pano de saco, penha, chuva, dia e noite, animais ferozes e aves. Tem mais isso ainda, para que Deus possa fazer na tua vida e na minha vida. Nós precisaremos, amados, em nome de Jesus, lutar contra coisas sobrenaturais. Coisas que vêm verdadeiramente para nos tirar do centro da vontade de Deus. Amados, e em nome de Jesus, se coloque na posição. Tenha autoridade na presença de Deus. Saiba o que você está buscando. O que você está buscando de Deus? O que você quer do Senhor? O que nós queremos do Senhor? E que isso, amados, não venha atrapalhar a nossa vida. Que o temor do Senhor nos alcance nesse dia. Que a graça do Senhor nos alcance. Que a glória de Deus nos alcance. E venhamos a estar com o nosso coração quebrantado diante dele, contrito, para recebermos do Senhor aquilo que queremos. Que não venhamos a brincar com o nosso Deus. Que não venhamos a deixar para trás aquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus. Deus tem uma coisa diferente para fazer. Tem uma coisa nova. Tem uma coisa nova, mano. Meu coração está na expectativa de um grande rompimento para nós como igreja. Um grande rompimento para a minha vida, a vida do nosso pastor. Um grande rompimento. Algo diferente. Algo cheio da glória de Deus. Cheio da potência de Deus. Mas haveremos de gastar tempo com Ele. Haveremos de lutar contra forças espirituais da maldade de uma maneira mais perseverante. Mais ousada. Mais cheia da glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero dizer aos irmãos, aqueles que foram corrigidos, por favor, não se ofendam. Não se ofendam. Em nome de Jesus. Amém? Eu não posso pedir perdão por isso, mas posso pedir para que vocês não fiquem ofendidos. Porque, na verdade, amados, nós estamos com o nosso comportamento irreverente ofendendo a Deus. Então, não há como pedir perdão por isso. Mas há o desejo que vocês não fiquem ofendidos. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Pastor Alexandre. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Shalom. Boa noite. Amém. Irmãos, não é complementar a palavra, né? Mas eu vou falar alguma coisinha do que Deus tem me dado, saber erguer um pouquinho aqui para mim. Essa mulher, ela luta por algo sem lógica, porque os filhos dela já estavam mortos, como foi falado. Mas nós temos que entender, voltando,
pelo que ela estava lutando realmente. Nós temos que entender que ela estava lutando pela unção liberada sobre os filhos dela, de honra, pelo pai que eles tinham. Logicamente, elas não lutavam mais por aquele corpo. Ela não estava mais ali com uma expectativa que eles ressuscitassem, mas ela estava ali com uma expectativa que realmente aquilo que era de honra no mundo espiritual, para os filhos dela e para aqueles outros filhos, iria acontecer, mas ela precisou pagar um preço altíssimo para isso. E quando eu estava ali ouvindo a pastora falar, quanto nós temos realmente disposição de pagar um preço altíssimo por algo? Nós temos pago preços altíssimos pela desobediência, temos pago preços altíssimos pela irreverência, temos pago preços altíssimos pela falta de compromisso, temos pago preços altíssimos por um monte de coisa que não nos leva a nada. Mas não temos, muitas vezes, pago um preço altíssimo para reivindicar aquilo que é nosso direito, que já é realmente algo que Deus já liberou sobre nós, para que isso se abata sobre a nossa vida. Aquela mulher, ela não podia impedir que os filhos dela fossem enforcados, mortos, porque era uma ordem de um rei. Ela não podia ir contra a palavra de Davi. Ela não poderia se levantar e falar assim, não, nos meus filhos vocês não vão tocar. Ela precisou deixar que os filhos dela fossem levados. Mas ela podia fazer o que ela fez. E o que ela fez foi tão forte, tão profundo, com tanta unção, que a notícia chega lá a Davi. Ela não foi lá chamar ninguém. Ela ficou fazendo o trabalho dela. Você vai ter que fazer o que você tem que fazer até o rei querer saber o que você está fazendo. O que você está produzindo no mundo espiritual. E aquela mulher, ela pagou um preço altíssimo porque ela ficou ali e ela ficava lutando de dia e ela ficava lutando de noite. Ou seja, ela praticamente não podia dormir. Eu vejo essa mulher dando pequenos cochilos, onde ela era despertada pelas feras chegando, como eu e você somos muitas vezes despertados pela guerra espiritual que nós recebemos dentro do contexto que nós estamos para defender alguma coisa ainda de expectativa que nós temos das coisas darem certo. Dia e noite consumidos, igualzinho Jacó, falando para Labão, eu de dia e de noite consumido, de dia pelo sol e de noite pelo frio, mas você estava lá na sua cama dormindo. A que morria, eu pagava. A que sumia era responsabilidade minha. Mas o lucro era teu. E essa mulher estava falando, o lucro não vai ficar para o meu adversário. O lucro não vai ficar para o meu inimigo. Eu vou pagar um preço de dia e de noite. Eu vou ficar aqui praticamente sem dormir. Eu vou sofrer. Eu vou ver meus filhos se decompondo na minha frente. Eu vou enfrentar o cheiro mal. Eu vou ver eles se dissolvendo. Eu vou ver eles por dentro. Eu vou ver tudo isso. Eu vou assistir tudo isso. Mas eu vou ter aquilo que Deus tem para mim. Você tem que entender que o teu filho está se decompondo na tua frente hoje. Mas se você perseverar e continuar, haverá honra para o teu filho. Pastor, o meu filho está se decompondo na minha frente. Haverá honra para o teu filho. Fique firme. Pague um preço alto de dia e de noite. Uma situação que está se decompondo aos teus olhos. Fica firme para o adversário não levar a honra embora. Em nome de Jesus. Vai cheirar mal como o teu filho tem cheirado. Vai se decompor e é ruim. Mas há um tempo que o Senhor vai visitar. O rei vai fazer. O que essa mulher está fazendo? O que está acontecendo? Ela está lá até agora. Vamos colocar essa máxima de 6 semanas. Ela está lá até agora. Ela aguentou o cheiro da decomposição, ela aguentou o visual da decomposição, ela aguentou tudo isso, ela não sai dali, porque ela tinha um compromisso com a unção e com a honra que vinha da parte de Deus. Esqueça os nomes. Esqueça aquilo que o homem pode te dar ou não te dar, mas se apegue àquilo que é a promessa de Deus na palavra. O que a palavra falou que eu vou ter, é isso que eu tenho. O que a palavra me promete, é isso que vai acontecer. O que o Senhor Jesus Cristo conquistou para mim, é isso que eu vou tomar posse. Aquela mulher sabia, ela era uma concubina, mas ela sabia o direito dela. Ela sabia o direito do filho dela,
porque ela se deitou com o rei e ela então foi até o final, lutando porque ela tinha conhecimento da palavra. Eu sei o direito do meu filho. Eles foram mortos injustamente. Não pude evitar isso, mas a honra virá. Eu vou ficar aqui tocando esses bichos até alguma coisa acontecer. Vai ficar só o osso, vai cheirar mal. Vou ter uma memória visual horrível, uma memória olfativa horrível, mas eu vou ficar aqui. A memória olfativa que você tem hoje a respeito dos teus filhos é horrível. A memória visual que você tem hoje a respeito dos teus filhos é horrível. Memórias visuais e olfativas que eu tenho a respeito de coisas da minha vida são horríveis. Mas nós vamos ter que ficar até o final. Você vai ter que ficar lá posicionado de dia e de noite, sendo consumido pelo sol e pelo frio, até a honra chegar. Você quer ver a honra chegar? Você vai ter que se desgastar para isso. Ah, mas Jesus já pagou o preço. Sim, agora aplique o preço que ele pagou para que as coisas aconteçam. Deus já tinha pago o preço também, liberando a unção. A unção já era dela, mas ela teve que lutar para se estabelecer, porque o adversário se levantou para roubar. A unção já é tua, a honra já é tua, a vitória já é tua. Tudo isso que nós falamos já é nosso, mas agora nós vamos ter que tomar posse disso, porque temos adversários. Temos inimigos que querem falar, não vai ter honra, não vai ter unção, não vai ter avanço, não vai acontecer nada. Os filhos é daí para trás, marido daí para trás, ministério daí para trás, vida financeira daí para trás. Mentira! Nós vamos ficar posicionados até acontecer aquilo que está escrito. O que está escrito é a verdade e acabou. Pastor, mas está cheirando mal. Cheira mal. Me dói ver meu filho se... Dói. Cheira mal, dói, é difícil, cansa, esgota. Tudo que você falar é verdade. Rispa vai nos dar uma aula de esgotamento, de cansaço, de destruição interna, mental, emocional, tudo. Quando chegarmos lá, podemos falar para ela, como que você fez aquilo? Ela vai te dar uma aula de como perseverar até o fim. Você quer uma aula de perseverança? Medite nessa vida aqui. Rispa. Guarda o nome dela. Ah, estou ruim de perseverança. Rispa. Projeto rispa. Tem que fazer isso. Pastor, não consigo andar 2 dias. Projeto rispa. Fica repetindo. Rispa, 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 rispa. Falando. Até aquele negócio, aquela unção vir sobre você. Até esse negócio se movimentar sobre a tua vida. Até o Espírito Santo vir para si. Fica aí. Mas eu não aguento mais ver esse meu filho. Fica aí. Eu não aguento mais esse cheiro. Fica aí. Porque as coisas vão mudar. O rei vai ouvir falar daquilo que você está fazendo. Eu não tenho a experiência, graças a Deus, de ter visto ou ter passado por nenhum momento do meu filho estar se decompondo aos meus olhos. Esse livramento Deus me deu. Mas eu tenho acompanhado vidas e Deus tem tido a misericórdia de eu me compadecer de algumas mães que têm visto seus filhos se decomporem. E eu quero falar para vocês que se eu falar que eu sinto a dor que ela sente, ou que elas sentem, é mentira. Mas já o que eu sinto não é fácil sentir. Já o que eu tenho sentido de dor por causa de alguns filhos, de algumas irmãs, não quero falar para você que é fácil. Isso porque eu não sinto na totalidade. Então eu te entendo, te respeito, mas nós temos um exemplo, é possível. Nós temos um exemplo, dá para reverter o quadro. Nós temos uma manifestação, o teu filho está cheirando mal, fica aí tocando esses bichos. Mas vai chegar no osso? Vai chegar no osso. Mas vai haver honra. Vai haver visitação de Deus. Vai haver o cumprimento da promessa do Senhor. E Deus vai fazer essa obra. E nós vamos ter que lutar por isso, pelos nossos filhos naturais, pelos nossos filhos espirituais, por todos aqueles que estiverem ao nosso redor, precisando que nós atraiamos a honra sobre eles. Porque eu quero, como filhos espirituais, atrair a honra de Deus para cada um aqui que possa estar hoje morto. Vocês vão receber a honra de Deus. Nós vamos buscar isso daí.
É para isso que nós estamos aqui, para trazer sobre a vida da igreja, dos filhos que estão aí, que estão aqui, a honra de Deus. E eu também quero receber isso, porque isso é para nós. Chega num evangelho tão miserável, o evangelho não é miserável, mas a forma que nós desfrutamos dele, ele se torna tão tacanho, tão miserável, tão mesquinho, tão fraco, tão pobre, um quadro de tanta derrota e fracasso. Mas há poder no sangue de Jesus Cristo. E eu creio que nós teremos essa visitação da parte de Deus para que nós sejamos honrados. Ainda que cheire mal, ainda que doa, ainda que seja feio de ver, ainda que seja tudo isso que nós falamos. Mas Deus vai fazer essa obra nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Então se coloca em pé, quem está aqui, vem aqui para frente, pega a tua ceia aí, em nome de Jesus. Você quer ministrar a ceia? Glória a Deus. Pode falar com Deus, para fazer as duas palavras? Pode falar agora para Deus. Irmãos, enquanto todos estão pegando a ceia, o que eu gostaria de falar é a respeito da amplitude dessa atitude dessa mulher. Através da atitude dela, ela trouxe cura para o país inteiro. A partir disso, Deus abençoou aquele lugar e mandou chuva. Então, às vezes, nós achamos que a nossa atitude é uma atitude que vai guardar só nossos filhos, mas vai trazer bênção para territórios inteiros. Amém? Em nome de Jesus, persevere. Porque não sabemos o que pode acontecer através de uma atitude nossa, ainda que seja dolorida, dolorosa. Em nome de Jesus. Amém? É isso. Amém? Mas nós tomarmos a ceia, nós vamos tentar preparar para amanhã. Aí quem puder assistir ao vivo amanhã cedo, não sei quem pode, mas quem não puder assistir depois, nós vamos fazer uma junção da palavra de quinta e dessa palavra de hoje. Nós vamos fazer algumas renúncias e alguns decretos. Aquela palavra lá de quinta-feira a respeito daquilo que foi pregado na quinta e hoje também essa palavra de rispa. Nós vamos fazer com que essa visitação, aquela palavra de Jefité, nós vamos fazer decretos e renúncias para que saiamos de toda a manifestação das regências da terra e atraiamos a manifestação daquilo que nós somos no céu. E essa palavra também, juntamente, nós vamos estar fazendo renúncias e decretos para que essa palavra se cumpra na vida da nossa igreja, do nosso ministério, daqueles que estiverem conosco. Amém? Então, quem puder assistir amanhã cedo, 7h30, quem não puder, se nós conseguirmos, nós vamos tentar. Quem não fez nada ainda, nós vamos tentar fazer. Amém? Se a gente não fizer amanhã, para essa semana aí vai sair em nome de Jesus. Tá bom? Ore por isso. Pega a tua santa ceia e vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por esta palavra, pela tua misericórdia, pela tua graça. Em nome de Jesus, nos dá esse nível, Pai, de entrega, de perseverança. Nos dá esse nível, Pai amado, de entendimento, de indesistência diante da tua palavra. Ainda que os nossos olhos estejam vendo tudo ir por água abaixo. Cada dia que passava, Pai amado, a situação visual piorava. Notícias, ó Pai amado, não vinham que iriam fazer alguma coisa, mas aquela mulher continuou ali, ó Pai amado, firme. Continuou ali fazendo o seu trabalho, Pai. Até que chegou ali naquele ponto dos ossos. E aí sim, ó Pai querido, Davi se levanta para ouvir o que estava acontecendo e faz o processo que ela gerou nesse tempo todo, seja um mês e meio. Nós precisamos ir até o final do processo. Talvez aos nossos olhos, do tempo que nós começamos até agora, só tem piorado. Só tem, ó Pai amado, ficado mais feio, mais fedido, mais horrível de ver, tão insuportável de enxergar, de colocar os nossos olhos nessa situação. Mas há uma expectativa dentro dos nossos corações, se nós continuarmos, o Senhor vai honrar, o Senhor vai trazer, ó Pai amado, uma atmosfera nova sobre este ambiente das nossas vidas, em nome de Jesus. E seremos honrados, porque a tua palavra não falha. Essa mulher não estava confiando em Davi, não estava confiando num reino humano, mas ela queria trazer realmente aquilo que estava no céu, para que a palavra, a promessa de Deus se cumprisse. E ela então gerou isso, ó Pai, com dores, com vergonhas, com vexames, com muito sofrimento, mas ela trouxe aquilo que ela queria, e que ela cria e que ela conhecia da tua presença. Que nós possamos fluir nisso, Pai.
E que essa Santa Ceia, Pai, em nome de Jesus, venha nos fortalecer, para que entremos, ó Pai, nesse ambiente, em nome de Jesus. Abençoamos este pão, esse suco, para que seja, ó Pai amado, representação do Teu corpo e do Teu sangue, e possa nos alimentar poderosamente, em nome de Jesus. Perdoa nossos pecados, tenha misericórdia das nossas vidas, e que possamos avançar em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ser, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje é aniversário da irmã Vanessa, nós vamos estar fazendo uma oração por ela. Amém? Em nome de Jesus. Vem mais na frente um pouquinho aqui. Vem aqui, ó, um pouco de vida. Aniversário da irmã Vanessa, amém? Estenda as tuas mãos aí, a igreja tem a mão aqui. Vamos orar por ela em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar a vida da tua filha, Pai, nesse dia. Que ela completa mais um ano de vida, Senhor. Muito obrigado. Porque, ó Pai amado, o Senhor tem dado graça, o Senhor tem dado, ó Pai amado, sustentação. Nós, ó Pai amado, sabemos, como ela disse aquele dia no bate-papo, uma parte. E a parte que nós sabemos, ó Pai, nós já sabemos que não é fácil. E em nome de Jesus, mesmo assim, o Senhor tem sustentado, dado livramento, dado graça, dado sabedoria, dado, ó Pai amado, uma forma dela encarar a decomposição e continuar caminhando. Encarar o mau cheiro e continuar caminhando. Ela tem vivido esta palavra, Pai, graças a Deus por isso. E que ela possa perseverar até o final, para que ela veja essa obra concluída na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Assim eu a abençoo e decreto sobre ela, Pai amado, a tua manifestação. Decreto saúde física, saúde espiritual, saúde na alma, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém? Deus abençoe. A pastora está voltando, vai encerrar, fica na paz. Amado, tenta mais um minutinho, eu quero trazer duas coisas que o Senhor está nos dando. Por misericórdia do Senhor, Ele tem trabalhado assim no nosso ministério. O pastor Alexandre trouxe ali o que aquela mulher estava buscando era o resgate da unção que havia naqueles homens por conta eram filhos de reis. E aí o Senhor falou comigo, no ambiente de desonra, começou no próprio Davi, a partir do momento que ele perguntou para o Senhor o que houve. Aí ele pergunta para aqueles que deveriam receber o pagamento, ele se desviou do Senhor, porque naquilo que, aliás, a desonra começou já em Saul, quando Saul não aceitou o tipo de contrato que Deus havia feito com aquele povo, certo? Josué fez um contrato e Saul não honrou o contrato por causa do zelo dele, certo? Então, a primeira desonra. A segunda desonra em Davi. Por quê? Porque ele não perguntou para Deus a respeito do que deveria ser feito. Já o segundo ambiente de desonra. E a terceira desonra é não dar, como que eu posso dizer, honra aos ossos dos ungidos do Senhor, a memória dos ungidos do Senhor. Então, Deus verdadeiramente queria tirar aquele lugar, aquele rei, aquele reinado do lugar da desonra. Guarde isso no teu coração. Às vezes existem níveis de desonra que vão crescendo e crescendo, e Deus está nos tirando deste lugar da desonra. Amém? Em nome de Jesus. Então é isso. Está encerrado. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Até quinta, até amanhã, né? Às 7h30. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom, shalom. Glória a Deus. Aleluia. Está encerrado, amado. E agora aqui? O computadorzinho está mexendo. Glória a Deus. Aleluia. Pronto. Glória a Deus.